a capital federal para repercutir esse assunto. Quem está lá ao vivo é Elivaldo Barbosa, tem detalhes, tem informações, inclusive sobre essa composição do novo governo. Boa tarde, Elivaldo Barbosa, ao vivo, direto de Brasília. Olá, Joelson, boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí nesta movimentadíssima quinta-feira aqui em Brasília. Eu estou no 26º andar do anexo 1 da Câmara Federal, a sede da Fundação Ulisses Guimarães. Precisamente no gabinete do presidente da Fundação Ulisses Guimarães, que é o ex-ministro Moreira Franco, piauiense de Teresina, e que vai compor também a equipe do presidente Michel Temer. Ele estava aqui até há pouco tempo, teve que sair porque foi acompanhar a notificação no Palácio Jaburu do vice-presidente Michel Temer, que agora é presidente, com a vacância agora há pouco da presidência da República. A presidente Dilma Rousseff já deixou o Palácio do Planalto. Mas eu estou ao lado também de uma outra expressão política muito próxima ao presidente Michel Temer, o ex-ministro dos Transportes piauiense João Henrique Souza, que é secretário-geral da Fundação Ulisses Guimarães e tem acompanhado tudo de perto. Inclusive ontem ficou até a madrugada com o presidente Michel Temer, concluindo aí alguns passos, alguns procedimentos que serão adotados logo agora no início da tarde desta quinta-feira. Ministro, boa tarde. Primeiro, como o senhor recebeu esse desfecho da aceitação do pedido de impeachment pelos senadores, uma sessão de 20 horas, concluída agora às 7 horas da manhã desta quinta-feira? Boa tarde. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí no nosso querido Piauí. Bom, é um desfecho que já era previsível, né? Desde que o processo foi iniciado, passando pelo trâmite da Câmara Federal, depois aquele tumulto criado pelo deputado Valdir Maranhão. Superado isso, muito rapidamente o processo teve a continuidade no Senado Federal, e a votação que terminou hoje pelas 6 da manhã tinha um resultado previsível. Agora nós estamos assistindo cumprir-se aquilo que deve ser feito após esse acontecimento, ou seja, a presidenta foi notificada já no Palácio, né? Nesse instante, o secretário-geral, o primeiro secretário aqui do Senado Federal está informando e também notificando o presidente Michel, que desde o instante em que a presidenta foi notificada, ele automaticamente assume a presidência. O desenrolar dos acontecimentos agora passa pela vinda do presidente Michel por volta entre 15 e 16 horas, por volta de 15h30, ao Palácio do Planalto, aonde ele ali vai empossar os seus ministros e fazer o seu primeiro pronunciamento à nação brasileira, através de um discurso em que ele vai dar os pontos principais daquilo que ele pretende fazer no exercício da presidência. O que ele destacará no discurso? Economia ou a busca de um entendimento nacional em torno da governabilidade? As duas coisas. Ele se preocupa muito com a questão da economia, que é um assunto gravíssimo. O Brasil todo sabe que nós estamos aí com 11 milhões de desempregados, uma inflação crescendo, a situação econômica se deteriorando, os investimentos internacionais desaparecendo, porque as agências internacionais desacreditam o país. Isso é muito grave. Então, esse foco da economia, que será comandada pelo ministro Henrique Meirelles, né, que vai dar o tom e fará um pronunciamento logo após o pronunciamento do presidente Michel. A primeira fala será do ministro Meirelles, que também vai dar o tom daquilo que será ou que serão as primeiras medidas a serem tomadas pelo novo governo. E aí, pelo que sei, amanhã o presidente já fará a primeira reunião ministerial. Como o ministro Souza, que conhece bem o presidente Michel Temer, conhece bem a realidade política do Piauí, já foi de oposição e de governo, como o senhor imagina que será a relação institucional do governo federal agora sob o comando de Michel Temer com o governo do estado sob o comando do governador Wellington Dias? Olha, Elivaldo, o presidente Michel tem uma intimidade muito grande com o Piauí. O presidente Michel é piauiense, por título honorário que lhe foi concedido pela Assembleia Legislativa, por
proposição do deputado Temístocles, o presidente Michel já esteve 2 vezes na sede da federação, da nossa Federação da Indústria, onde o presidente Zé Filho o condecorou na primeira vez com a maior honraria que nós temos na federação, e que é a medalha Simplício Dias, e depois, agora, há menos de 60 dias, quando ele percorreu o Brasil, ele voltou a Teresina, ele fez questão de fazer a reunião na sede da federação, ali ele se encontrou com a sociedade civil, ali ele se encontrou com os empresários, então ele conhece bem a situação do Piauí. É evidente que a relação com o governo estadual, eu diria que o governador Hélio, que nós estamos vendo na imagem agora, naturalmente acompanhando a saída da presidenta, é evidente que aquela relação de proximidade, de intimidade, ela não existirá na medida em que o governador é uma liderança do PT, e o PT está deixando o governo. Mas eu posso garantir que a relação institucional entre a federação, através do presidente Michel, e o estado do Piauí, ela será absolutamente tranquila. E naquilo que puder ser feito pelo estado, eu tenho certeza que ele fará. Isso, só para encerrar, e a sua participação no governo, como o senhor vai... já existe alguma definição? Elivaldo, você sabe, eu trabalho aqui na Fundação, eu sou o secretário executivo, o nosso presidente Moreira é o presidente da Fundação, o presidente Moreira deverá ser o secretário executivo agora de um conselho que está sendo criado para que, junto ao presidente da República, para que ele possa dirigir toda a parte de concessões, de privatização, de PPPs, e eu, a princípio, no exercício desse trabalho aqui na Fundação, e muito honrosamente no Piauí, dirigindo o Senai, eu estou feliz. Agora é evidente de que se o presidente Michel me convocar para alguma missão, eu irei com a maior satisfação. Muito obrigado, então, ex-ministro, secretário executivo da Fundação Ulisses Guimarães, João Henrique Souza. Olha, ele faz um certo ar de mistério em relação a essa possível convocação para uma determinada missão. Isso, se tiver algum desdobramento, quem sabe, da próxima semana ou nos primeiros passos do governo, nós teremos conhecimento disso. Agora, hoje pela manhã, aliás, nós registramos uma madrugada inteira de trabalho. Olha, Joelson, acho que nós batemos o nosso próprio recorde. Eu lembro que eu tive uma jornada dessa em 98, na apuração das eleições de 98, entre Hugo Napoleão e Monsanto, no segundo turno, em que Monsanto sagrou-se vitorioso por uma pequena margem de votos. Foi uma cobertura também que varou a noite, mas hoje nós quebramos o nosso recorde. Foram 24 horas atentos, acompanhando no Salão Azul para o plenário do Senado Federal. Uma jornada, eu e o Chico Lobo, o cinegrafista Chico Lobo, que tivemos que nos desdobrar fisicamente, digamos assim, para cumprir essa missão, graças a Deus, com êxito, já que nós registramos, no final de tudo, uma jornada extensa, cansativa, mas plenamente vitoriosa. E veja o que aconteceu, então, na noite de quarta-feira, madrugada de quinta e início da manhã de hoje no Senado Federal, que resultou na aceitação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que já resultou no afastamento da presidente Dilma do Palácio do Planalto. A sessão histórica, que durou 20 horas, despertou o país e o mundo. E no plenário, senadores se revezaram na tribuna, a maioria defendendo o afastamento da presidente. Vamos unir forças para que o futuro não seja vítima de um presente de irresponsabilidades políticas. Nós temos que somar forças para reconstruir o Brasil. Mas os aliados da presidente Dilma Rousseff contestaram o impeachment. Os senhores sabem que não há crime de responsabilidade. Estão votando a favor do impeachment, mas sabem que não tem crime de responsabilidade. Baterão palmas, ficarão alegres, mas é uma alegria diferente de nós que ganhamos 4 eleições em cima deles. Da bancada piauiense, Ciro Nogueira e Regina Souza discursaram. O afastamento de presidente da República é algo traumático em qualquer democracia. Mas nós, representantes da sociedade, temos que nos resignar aos nossos deveres. Nunca fui um entusiasta desse impeachment. Todos sabem que minha primeira atitude, logo no início desse processo, foi tentar construir a solução menos dolorosa possível dentro das circunstâncias. Assim, senhoras e senhores, é com o peso da responsabilidade histórica que todos hoje temos sobre os nossos ombros que voto assim
sim pela admissibilidade do impeachment. A votação do impeachment na Câmara, resultado dessa conspiração, foi aquele espetáculo dantesco que o Brasil e o mundo se envergonharam. Com raras exceções, o voto não foi pelo país. O voto foi pelos filhos e filhas, parentes e aderentes. Certamente alguns desses se envergonham. Na comissão do Senado também, apesar do debate mais qualificado, tivemos vários momentos de desdém, beirando o deboche. Alguns repetiam o mesmo discurso cada vez que se manifestavam. Outros usavam metáforas risíveis. Pesquisando o passado de alguns, confirma-se o dito popular: macaco não olha para o rabo. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, defendeu a presidente Dilma Rousseff no encerramento da fase de discursos da sessão histórica do Senado. Fiz o possível para defender a democracia, a Constituição, que tantos deram sua vida, foram torturados, inclusive a senhora Presidente da República, para conquistar. Não há crime de responsabilidade praticado pela senhora Presidente da República. O impeachment não se justifica. Se consumado, haverá um rompimento institucional. Se consumado, haverá, com a devida vênia, um golpe que manchará a nossa história. Começa a votação. O presidente Renan Calheiros anuncia o resultado. As senadoras e senadores já podem votar. Sim, 55. Não, 22. O parecer foi aprovado. A surpresa ficou por conta do senador Elmano Ferrer, que já havia manifestado tendência favorável ao impeachment, mas na hora do voto foi contra ao afastamento da presidente da República. Minha consciência levou de que não havia, digamos, motivos palpáveis, jurídicos, que incriminasse a presidência da República por crime de responsabilidade. Foi uma decisão muito pessoal, consciente, independente de qualquer conotação partidária ou pressões de qualquer natureza por autoridades, etc. A decisão foi comemorada pelos defensores do impeachment. É muito importante que o Brasil volte a ser um porto seguro para investimentos e, portanto, possa crescer. Esse desejo implacável do povo brasileiro de mudança fez com que o Senado agisse com a responsabilidade devida. Portanto, nós estamos tentando virar essa página na história do nosso país. Gelson, nós conversamos agora há pouco aqui na saída da Fundação Ulisses Guimarães com o presidente da instituição, Wellington Moreira Franco, piauiense de Teresina, e que logo após a posse dos ministros, daqui a pouco no Palácio do Planalto, um dos primeiros atos do presidente Michel Temer será assinar um decreto instalando o Conselho de Programas e Parcerias de Investimentos da Presidência da República. Será um colegiado vinculado diretamente à Presidência da República, que será dirigido por Moreira Franco. Ele falou sobre a mudança de poder no país e essa atribuição que ele terá pela frente agora com o governo Michel Temer. A prova de que não está se vivendo um golpe. O que há é uma estabilidade institucional, o Congresso, o Supremo e as ruas, o povo dizendo o que quer. E o que o povo quer é mudar o Brasil. E quando o Brasil quer, muda. E a prova foi exatamente expressa pela vontade dos deputados, pela vontade dos senadores e com a cobertura do Supremo Tribunal Federal. Agora, o nosso desafio, o desafio do presidente Michel Temer, é atender às aspirações de mudança. Mudança, sobretudo, econômica e mudança moral. O povo está na rua dizendo que quer emprego, que quer renda, que quer diminuir a desigualdade social, que quer ter esperança de garantir um futuro melhor para os seus filhos e quer que a corrupção seja combatida, seja investigada, os ilícitos sejam investigados, haja um julgamento com direito à ampla defesa e os
os culpados sejam punidos. Como será a sua participação no governo? Comenta-se que o senhor ficará responsável por um setor ligado a concessões e privatizações. O senhor confirma isso? Eu diria que é um setor que vai mobilizar, vai coordenar, vai estimular a parceria de investimentos entre o setor público e o setor privado, sobretudo em infraestrutura. Nós precisamos gerar emprego. E a melhor maneira para gerar emprego é investir em infraestrutura, para que nós possamos não só atender a uma demanda, a um anseio, que é porque já temos mais de 10 milhões de brasileiros desempregados, e melhora também a qualidade de vida da população. Portanto, aí a manifestação do presidente da Fundação Ulisses Guimarães Moreira Franco e a impressão dele sobre a mudança de poder e também sobre essa missão que ele terá no governo sob o comando do presidente Michel Temer, que há poucos instantes, já recebeu a notificação, fui informado agora há pouco pelo ex-ministro João Henrique, já recebeu a notificação no Palácio Jaburu e agora são os preparativos para a posse no Palácio do Planalto, na sede realmente no gabinete da Presidência da República, que deve acontecer aí por volta das 15 horas. Portanto, é consumada essa realidade aqui em Brasília. Joelson, sai Dilma Rousseff, entra Michel Temer. Claro que é um governo provisório. A presidente Dilma continua nessa situação de presidente afastada, interinamente, naturalmente pela força do cargo, vice-presidente, agora alçado à condição de presidente em exercício do país, Michel Temer. Portanto, hoje à tarde já nós teremos o país sob um novo comando administrativo e também político. Joelson. Obrigado, Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa, parabéns pela cobertura ao lado do Chico Lobo, cinegrafista Chico Lobo.